Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Valfrido, boa tarde, Jamil. O tema da palestra, do bate-papo hoje, é liberdade e desafios. O Valfrido, ele é bacharel em Direito e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, Master of Laws pela New York University School of Law e doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP. E também é presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresas, o IRE. O Valfrido também é um grande advogado, um grande jurista brasileiro. E o Jamil, ele tem testemunhado bastante parte dos acontecimentos que marcaram os últimos 20 anos, com passagens por mais de 70 países. O jornalista é paulistano e atualmente é colunista do UOL. O Jamil também venceu o prêmio Nicolas Bouvier na Suíça e foi eleito 2 vezes como o melhor correspondente brasileiro no exterior pela Nitidade. Em 2020, venceu o principal prêmio do ano da Associação Internacional de Imprensa Esportiva, por suas revelações sobre a corrupção no futebol. Ainda foi um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade e ocupou o cargo de presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros na Suíça. E o Jamil também, ele é autor do livro publicado pela Contracorrente, Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Eu passo a palavra agora para os dois. E no final, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Eu vou me permitir iniciar essa conversa, porque nós temos aqui um homem brasileiro de profunda coragem. Coragem é tudo que a vida quer de nós. Mas não é fácil ter coragem. Não é fácil. Não é fácil dizer as coisas quando dizer as coisas significa risco. Risco de morte, risco de destruição, risco de perdimento de um projeto de vida. E é para isso que a imprensa serve. A imprensa e o jornalismo de verdade servem. Servem para dizer as coisas inoportunas, inconvenientes e absolutamente verdadeiras e necessárias. E nós temos aqui diante de nós um jornalista de verdade. Não é de mentira, não é um jornalista compassado com os pedidos, com as vontades dos donos dos jornais. Um jornalista que diz o que quer, quando quer, e que diz o que pensa e o que vê. E sem isso não é possível formar vontade num regime democrático de direito. O Alex Tocqueville diria o seguinte: 7 anos marcaram a viragem de um modelo monárquico respaldado pela Igreja para a democracia, para o modelo de autoafirmação dos povos, de 1889 para 1897. E tudo o que se queria naquele momento era a universalização do sufrágio, que todo mundo votasse. Todo mundo votar não é mais um problema nos dias de hoje. A grande questão nos dias de hoje é como é que nós formamos a nossa vontade. Somos manipulados? Nós temos um problema sério de representação na democracia. Os representantes do povo fazem o que querem com o poder que nós lhes outorgamos. Daí a importância do papel da imprensa, daí a importância do papel das artes, daí a importância do papel da literatura, daí a importância daqueles que nos alertam sobre as realidades. Por isso, muito mais do que um advogado falar qualquer coisa, é importante ouvir um jornalista que descreve a verdade. Jamil Chad. Como tem sido descrever a verdade nos tempos atuais no Brasil? Alfredo, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, Rafael, todos aqui da organização, você e a tua irmã, que eu conheci hoje, todos aqui, todos que estão presentes, obrigado pelo convite.
É um enorme desafio, mas não é um desafio só brasileiro. É um desafio, de fato, internacional. Para quem não me conhece, eu moro em Genebra há 20 anos, 22 anos, e esse é um dilema que eu vejo que todos os meus colegas de todos os outros jornais do mundo enfrentam, que é justamente o de apresentar ou de recuperar o fato. Eu até brinco, às vezes, nas coletivas de imprensa, que a gente precisa promover uma revolução dos fatos, porque o fato, obviamente, sofre hoje, com toda a tecnologia, com toda a construção de narrativas. Eu queria contar uma historinha que você vai entender a dificuldade que é cobrir e reportar os fatos. Por algum erro absurdo, um grupo de ultra ricos de São Paulo me colocou no grupo de Zap deles. Deve ser porque eu tenho conta na Suíça, né? Não sei, eu fico imaginando. O que é que faz alguém me colocar um jornalista no meio de um grupo? Enfim, eu estou lá no grupo, são todos senhores brancos de mais de, eu diria, 65 anos. E são os donos, basicamente, do Brasil. E eu sempre, quando eu percebi o grupo, eu fiquei quietinho por meses, né? Falei, eu não vou aqui, imagina me apresentar, repórter. Não, fiquei quietinho só para conhecer, né? Quem são, que comem. Exato, aquela coisa toda. Exato. Até que começou a pandemia. E na pandemia, depois de alguns meses, antes mesmo da vacina, um deles colocou uma mensagem com letras garrafais, bandeiras do Brasil, a gente imagina já, né, do que está, né? Dizendo, estamos salvos, a pandemia terminou, foi descoberto que a cloroquina vai nos curar e estamos todos tranquilos a partir de agora. E depois disso, vários deles, todos comemorando o fato. Acabou, vamos agora sair, já está tudo resolvido. 2 dias antes, o CDC, nos Estados Unidos, que o C do CDC não é comunista, viu? Né? Center for Disease Control. Tinha colocado uma carta às instituições de pesquisa nos Estados Unidos dizendo o seguinte, não só a cloroquina não funciona, como, por favor, instituições americanas, parem de gastar dinheiro na pesquisa da cloroquina. Gastem o dinheiro em outra coisa, por favor. Agora, deixa eu só também fazer um parênteses aqui. Eu estou em Genebra, vou à OMS todos os dias. Ninguém nunca torceu para que a cloroquina não funcionasse. Não existe isso. Ninguém torce contra um remédio. Mas não funcionou. E aí a constatação de todos foi, vamos virar essa página, vamos passar para frente. Aí eu lembrei disso porque eu fiquei preocupado, aqueles velhinhos iam morrer, né, se eles acreditassem naquilo ali. Eu peguei a carta, uma carta pública do CDC, CDC é uma instituição americana, a NASA, basicamente, da questão de controle de doenças, e coloquei no grupo. Falei, olha, parece até uma notícia boa, mas, infelizmente, olha o que o CDC está dizendo. De fato, não só não funciona, como é para a gente parar de pesquisar. A primeira reação foi, quem disse que essa carta é verdadeira? Aí você pensa, puxa, é verdade, eu podia ser um jornalista comunista tentando criar baderna aqui nesse grupo. Então, não, verdade. Aí eu fui lá no site do CDC e coloquei o link do site do CDC no grupo. A resposta foi, olha, cuidado que tem muitos hackers chineses deturpando o site. Aí eu pensei, desculpa a palavra, ferrou. Aquela mensagem original, sem fonte, só com esperança e só com convicção, era melhor, mas com mais credibilidade do que o jornalista ou uma instituição. Quando há torcida pelos fatos, não há fatos verdadeiros. Exatamente. Então, esse é o tamanho da dificuldade. Eu estou contando um caso muito real, mas que nós todos, os jornalistas que estão aqui, sabem disso, enfrentamos todos os dias, que é você provar o óbvio. Até me lembra muito o que acontece, e isso lendo a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48, quando eles vão fazer a Declaração Universal, o primeiro debate é o seguinte, precisamos resgatar o óbvio. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos, de repente você pensa, não, calma, vamos falar do óbvio primeiro, o que era o óbvio?
direito à vida. Né? Então eles voltaram ao princípio e falaram do óbvio. Eu não sei se a gente está nessa fase de ter de resgatar o óbvio todos os dias. Agora, qual é a grande dificuldade? O que a gente precisa entender é que essa desinformação, ela é uma estratégia de poder. Ela não é ignorância só. Ela é uma estratégia de poder, ela é feita justamente para confundir e ela é justamente feita para, e aí é o que você falou agora na introdução, hackear a nossa consciência. Hackear a nossa consciência para que a gente seja levado a tomar uma certa decisão que eventualmente vá conduzir a uma votação X ou Y. Então a gente precisa entender que a disputa pela verdade, ela não é apenas uma proliferação de ignorantes pelo mundo. Ela não é uma criação de algo absurdo. Ela é uma estratégia de poder conhecida, reconhecida, com método, objetivo e muito dinheiro. Então, esse é o tamanho do desafio. Veja só, nós estamos aqui, de alguma forma, criticando a manifestação da expressão da consciência. O que o Jamil está dizendo é o seguinte: nós temos um problema na democracia porque alguém tem a opinião de que a verdade cientificamente comprovada não é verdade. Os problemas da liberdade de expressão eram outros há 4 ou 5 anos atrás. Eram completamente distintos. Eram de alguém dizer que o Jamil é mau caráter, ou é feio, ou cometeu um crime. Tudo isso estava contemplado pelo direito penal, estava contemplado pelo direito público de um modo geral. Nós temos hoje uma afronta à ciência, uma afronta ao que o Karl Popper chamou de a verdade possível, que é aquela verdade do momento, né? O que a ciência conseguiu descobrir naquele momento, que pode ser vulnerado pela própria ciência em algum momento seguinte, quando a ciência descobrir alguma coisa nova, o que é absolutamente natural. A grande questão é a seguinte: essas mentiras sobre a verdade devem ser, de alguma forma, disciplinadas pelo direito, devem ser, de alguma forma, restritas pelo direito, ou seja, a coletividade tem a faculdade, o poder de sujeitar o indivíduo e impedi-lo de dizer mentiras sobre a verdade? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A democracia, o Estado democrático de direito decorre, Jamil, da autoafirmação dos povos. É precisamente a autoafirmação dos povos. Ou seja, é a formação de regras que decorrem da vontade da maioria das pessoas. Uma vontade da maioria das pessoas que não agride a minoria, que não destrói a minoria, que não maltrata a minoria. A vontade da maioria que não agride a minoria cria o Estado democrático de direito e governa soberana por meio de uma representação que se gastou, mas governa soberana ainda assim. E a grande pergunta que eu te faço é a seguinte: a liberdade de expressão pode atacar a autoafirmação dos povos? A liberdade de expressão pode ser o germe da dissolução da autoafirmação do povo, dessa soberania popular? Porque o que nós estamos defendendo, o que nós vemos defendido no Brasil,
é verdade por 30% da população brasileira, ou por uma minoria dentro desses 30%, é que se possa dizer uma mentira, é que se possa afrontar instituições de Estado, é que se possa conclamar pessoas para agredir agentes de Estado e instituições de Estado. Como se essa conclamação agressora prevalecesse sobre a vontade do povo, da maioria do povo. O que você, como jornalista, eu não quero saber o que um jurista pensa sobre isso. Quero saber o que um jornalista pensa sobre isso. Por isso que ele não me contou as perguntas antes, sabe? Não contei. Senão ele sabia que eu não ia participar. Enfim, Não contei e bebi antes. Continuo. Tem alguns aspectos para essa resposta. O primeiro deles é de que esse termo, liberdade de expressão, ele passou a ser alvo de uma tentativa de sequestro por parte da extrema-direita. Então, o que a gente vê hoje na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, o governo brasileiro, mas não só o governo brasileiro, a Hungria, a Polônia e alguns outros, tentando dizer que eles são os defensores da liberdade de expressão. Então, hoje, o Brasil, por exemplo, apresenta resoluções na ONU em defesa da liberdade de expressão. Mas, claro, redefinindo o termo, sequestrando o termo. Então, aquela ideia que a gente tinha, principalmente no começo do governo Bolsonaro, que, claro, ele criticava muito a ONU, criticava muito o sistema multilateral, então o Brasil vai se retirar do sistema multilateral, vai se retirar do Conselho de Direitos Humanos, vai se retirar de tantas organizações internacionais. O Brasil não fez isso. O que o Brasil fez? Foi ser muito ativo na destruição. Foi ser muito ativo na quebra de consensos que existiam há 30 anos, basicamente, ou até mais. Então, o que o governo brasileiro faz, ao sequestrar algum desses termos, é ir nessa direção que você está colocando. O sequestro, justamente, de algum desses termos, em direitos humanos, mas também em outras áreas, para redefinir e utilizar deles. Eu sempre pensei, e eu acho que os outros jornalistas aqui podem, imagino que podem estar de acordo com isso, o ataque não é contra a imprensa. O ataque é contra a democracia. É que a imprensa faz parte da infraestrutura. Então, se eu preciso desmontar a democracia, eu vou precisar também desmontar, pelo menos, a liberdade da imprensa, pelo menos daquela que quer apresentar fatos. Enquanto isso, eu crio canais paralelos com realidades paralelas. Então, eu faço ao mesmo tempo, eu tiro a credibilidade e desmonto a imprensa livre e crio meus próprios canais. Insisto, isso não é uma realidade só do Brasil. Não é uma realidade só do Brasil. São vários outros exemplos que a gente pode falar aqui justamente dessa questão. Agora, tentando responder a tua pergunta. A mentira mata. A mentira mata. Outro exemplo da pandemia. Isso aconteceu no Reino Unido. Das pessoas que acreditaram de fato na desinformação de que era o 5G que estava causando o vírus. Teve isso. Então, como tinha essa teoria, várias dessas pessoas, então, saíram às ruas, não usaram máscara, etc, etc. Foram contaminadas, morreram. A desinformação, de fato, mata. Agora, junto com a desinformação, também tem um outro aspecto que vem, na maioria das vezes, vem no mesmo pacote, que é a difusão do ódio. Então, você tem, ao mesmo tempo, a desinformação e a difusão do ódio. Tem um estudo, perdão por dar uma volta nessa pergunta, mas tem um estudo que é, para mim, muito revelador do poder da imprensa oficial na difusão do ódio. E isso aconteceu em Ruanda, no genocídio. Existia uma rádio em Ruanda, uma rádio que tocava música legal, tinha bons investimentos, digo, de empresários locais. Virou, basicamente, a rádio mais popular do país. Só que essa rádio mais popular do país, ela era controlada pelo grupo no poder, que lentamente foi trocando a mensagem da rádio
de músicas legais para um discurso de ódio contra uma etnia. E essa mesma rádio, naquele momento, nos anos 90, não tinha iPhone, não tinha internet, etc. E na África, o rádio é o grande meio de comunicação. E essa rádio, portanto, passou a ser um instrumento fundamental na difusão da mentira e do ódio. E aí, um estudo, que agora me fugiu a universidade que fez esse estudo, eu posso procurar já para vocês, mas um estudo foi feito que mostrou o seguinte: onde a rádio pegava, um detalhe, Ruanda é um país repleto de colinas, a topografia é muito interessante, inclusive muito bonito, mas ela é repleta de colinas, o que significa que em alguns lugares a rádio pega, outros lugares o sinal não chega. E o estudo mostrou o seguinte, que onde o sinal não chegava, o genocídio foi menor. Olha que impressionante pensar que onde a mensagem do ódio e da mentira chegava, o genocídio foi mais intenso. Então, calma aí. Então, vamos pensar. A mentira e a desinformação matam, sim. Não existe atenuante para isso. Agora, o que fazer com isso eu deixo para vocês, advogados. A minha constatação, a minha parcela é reforçar que, no caso do jornalismo, o maior antídoto é investir em jornalismo, é fazer jornalismo, é evitar a todo custo dar o microfone à mentira, que é uma tarefa nem sempre muito fácil de fazer. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer até o dia que esse capítulo da nossa história for superado, que é o seguinte: quando o golpe for anunciado, vai ser transmitido ao vivo pelas televisões ou não? A gente precisa fazer essa pergunta. Eu digo isso porque, por exemplo, quando Donald Trump fez aquele discurso dizendo que a eleição tinha sido roubada, o que fizeram vários canais de televisão americana? Cortaram o sinal. Não vamos participar dessa mentira. Não vamos participar da fraude. Exatamente, exatamente. Então, a pergunta que eu acho, tomara que nunca chegue a isso, mas a pergunta que tem que ser feita também aqui, é se a gente vai emprestar o nosso microfone para o anúncio da mentira. Então é muito complicado, eu sei, é muito complicado essa... É uma linha, eu não tenho a resposta. Mas é uma coisa que a gente vai precisar pensar, e meio rápido, né? Porque parece que é logo agora. Eu estou indo embora amanhã, mas... Nós estamos falando de uma coisa fácil, né? Que é da mentira absurda, daquela que confronta o fato científico. Mas o Rafael Valim, talvez eu um pouquinho, mas o Rafael Valim sobretudo, tratou da mentira sofisticada, da mentira que usa o processo judicial para se legitimar, que é o lawfare, que é a mentira que decorre dos meandros da justiça. Nós experimentamos no Brasil, de 2015 até agora, eu fui um dos que denunciou isso, e ele também, o Jamil Chad também, uma tentativa bem sucedida de perverter a verdade por meio do processo judicial, como se o processo judicial pudesse expressar, como se uma sentença judicial, que ao cabo do processo judicial se produz, pudesse expressar a verdade absoluta e o conteúdo da ética. O justo filósofo Ronald Dworkin dizia o seguinte: o conteúdo da ética se expressa pela vontade do juiz modelar, do juiz ideal, chamado Hércules, na sua teoria da judicação. Essa é uma forma de afirmar a ética do império, né? A ética universal e objetiva é a ética dos nossos magistrados, dos nossos juízes, dos nossos processos judiciais, e aí por diante. No Brasil, nós acusamos,
processamos e condenamos por 5 anos, sem checar os fatos. Boa parte da imprensa se envolveu nisso, e a minha querida Maria Augusta, diretora de um dos mais belos filmes atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros, O Amigo Secreto, que aqui está, que vai falar sobre o filme mais tarde, produziu um documento histórico sobre uma das maiores fraudes de perversão, de transmudação da mentira em verdade por meio do processo judicial, com participação de parte da imprensa. Eu queria que você, um jornalista de verdade, falasse sobre isso. Primeiro, agradecer a existência desse, não só do documentário, mas como de todo o processo de apuração do país, do Leandro, teu, porque de fato foram históricos, as revelações. Existem várias respostas aí, né? Bom, várias considerações que a gente pode fazer, mas a primeira delas é de que deve haver algum tipo de reconhecimento desse papel, né? Eu diria até publicamente, porque ele foi extremamente sério, extremamente profundo, e mudou a história do país. Mudou a história do país. É algo que a gente vai precisar olhar com muito carinho, com muito cuidado, nessa construção da democracia. Ignorar isso e colocar, vamos dizer assim, a responsabilidade só naqueles procuradores, ou juízes, etc., não vai se contar a história completa. Exato. Eles, inclusive, sabiam que precisavam da aliança da imprensa. Vocês revelaram isso. Então, é algo que vai ter de acontecer para a maturidade democrática do país, sem dúvida nenhuma. Como vai ser feito, também não sei se existe algum caminho institucionalizado ou, pelo menos, um processo interno em cada uma das redações, mas algum questionamento vai ter de ser feito. Por que eu digo isso? Porque eu acho que... Vou deixar ele bravo agora. A tua geração não, mas na minha geração... Tá. A minha geração achou que a democracia... Perdão, a nossa geração achou que a democracia vinha na certidão de nascimento. Né? Garantido. Eu até me lembro uma vez conversando com o Javier Solana, que foi secretário-geral da OTAN, na época era chefe da diplomacia da União Europeia. Eu não sei como que a gente chegou no debate sobre democracia na América Latina, no Brasil, e eu fui fazer uma provocação com ele, isso há uns 20 anos. Eu acho que, inclusive, tinha sido no final do governo do Fernando Henrique, perguntando, e aí, o senhor acha que a democracia no Brasil está garantida? Me bateu nas costas. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Está absolutamente garantida. Então, eu acho que um dos grandes problemas foi considerar que ali era um dado consolidado e que ela não precisa ser construída todos os dias. E ela precisa ser construída todos os dias. No judiciário, no executivo, no parlamento e também dentro das redações dos jornais. Todos os dias. Com o quê? Com apuração? Certamente. Mas também com a multiplicação de vozes. Redações que não tem nenhum repórter que sequer conhece a realidade de uma periferia, como é que vai reportar uma operação policial? Eu vou dizer uma coisa que vão até... vai jogar até contra a minha função. Mas é um absurdo jornais brasileiros terem correspondentes na Europa e não terem em Manaus. É um absurdo. Não quero me mandar para Manaus.
Mas é um absurdo. Como é que temos freelancer no Centro-Oeste, no Norte, etc., é muito complicado você, então, apresentar ao pessoal em São Paulo, ou no Rio, ou em qualquer lugar do mundo, do Brasil, uma realidade que você descobre como se fosse um correspondente, né? Então, tudo isso vai precisar acontecer. Tudo isso a gente precisa aprender. Um pouco do livro, do livro que eu estou lançando aí com a Contracorrente, é justamente um debate sobre as lições da pandemia. Não é um livro sobre a pandemia. Não é. Fiquem tranquilos. Não vamos falar ali do vírus, da máscara. Não é sobre isso. É sobre nós. O que é que nós tiramos da pandemia? O que é que nós tiramos da crise democrática do país? Eu sei que estou me alongando aqui, mas não há como a gente pensar nessa reconstrução se não for uma reconstrução completa. Não adianta achar que a imprensa não faz parte dessa reconstrução. A grande questão, professor Jamil Chad, é que a ideia de Estado Democrático de Direito, articulada a ideia de liberdade de expressão, articulada a ideia de produção de fatos verdadeiros, está intrinsecamente ligada a brutos fatos sociológicos. Pessoas que comem e pessoas que não comem. Nós temos aqui uma figura muito importante no Brasil. E eu pediria a vocês uma salva de palmas ao professor Graziano, que aqui está. O Brasil tem hoje 40 milhões de miseráveis. O Brasil tem na sua mais importante cidade, a locomotiva da economia do Brasil, 2 milhões de pessoas em estado de miséria. E isso, no passado recente, graças a pessoas como o professor Graziano, havia sido superado. A mentira transmudada em verdade pelo processo judicial com o apoio de parte da imprensa, Jamil. A mentira transmudada em verdade que levou a um combate pífio, frouxo da pandemia, nos conduziu a 40 milhões de miseráveis. Nos conduziu à tarefa de levar esses 40 milhões de miseráveis de volta a 3 refeições ao dia, professor Graziano. Ainda bem que o senhor está firme e forte. Tem muito a fazer. E é sobre isso que trata o Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro, de Jamil Chad, que eu posso chamar de meu amigo. De 3 dias. Meu colega de cachaça. Fala um pouco sobre o seu livro, vai. Fiz alguma bobagem. Vou trocar de novo. Eu também quero prestar homenagem ao Graziano, porque ele foi, nos anos que ele passou lá na FAO, tinha muito contato e foi sempre uma aula entrevistá-lo, e ainda é uma aula entrevistá-lo, e é dos brasileiros que a gente apresenta com orgulho, né? Sempre. O livro, na verdade, o luto, nesse título aqui, ele não é o luto da morte, não é o luto, é o luto verbo, eu luto. E é, na verdade, uma convocação à luta. É uma convocação a uma insurreição das consciências, não é uma insurreição armada, é uma insurreição justamente dos fatos, e é uma tentativa de deixar muito claro que a gente precisa repensar o futuro. Não de forma orgulhosa, eu sei fazer o futuro, não. É o reconhecimento humilde de que o que nós temos não funciona. De que o sistema que existe hoje fracassou. De que não pode ser
que a gente fale tranquilamente, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo e temos 40 milhões de famílias. Não pode ser que a gente volte à normalidade de 4 bilhões de pessoas sem nenhum tipo de proteção social no mundo. Não pode ser que a gente ache que é normal gastar 2 trilhões de dólares só em 2021 em armas, 2 trilhões de dólares, e para erradicar a pobreza, o Jeffrey Sachs já calculou que bastam, é muita grana, mas são 170 bi de dólares por ano durante 20 anos. Em um ano de armas, nós teríamos resolvido o problema da fome de uma forma dramática. Então, o livro traz, na verdade, esses dados todos, tentando justamente criar algum tipo de debate. Agora, eu sugiro a vocês o prefácio do padre Júlio Lancelotti, que é muito melhor do que o livro. Ele está aqui. Em 60 dias, e eu não estou fazendo proselitismo político, em 60 dias, nós, vocês, poderemos decidir o futuro do Brasil. E depois de 60 dias, nós, todos nós juntos, decidiremos o futuro do Brasil, se Deus quiser, por muitos anos. E isso é o importante. Eu luto, tu lutas, eles lutam. Lutemos. Vamos. Tchau.